Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Timão entra muito tarde no jogo e o América vence merecidamente com 12 desfalques. Que coisa, hein? Mas tem boas notícias. Vamos falar desse jogo? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Pessoal, aquela dica, você precisa baixar o OneFootball, é o melhor aplicativo de futebol que existe e tem tudo do mundo da bola. Não custa nada, é de graça e você recebe na palma da sua mão tudo o que está acontecendo. Vai abrir a janela de transferências, hein? Quer ficar por dentro de tudo do mercado? Baixe o OneFootball. Se você ativar as notificações do teu time do coração, recebe tudo em tempo real, não pode perder tempo. E tem os lances ao vivo, Conmebol Libertadores, Conmebol Sul-Americana. Tá assistindo as partidas, não tá conseguindo ver porque tá atarefado, tá fazendo outra coisa, não tem problema. O OneFootball te ajuda com os lances ao vivo. Sai um gol, um pênalti, uma bola na trave, corre pro OneFootball que lá estarão os lances ao vivo. Baixe agora o OneFootball, é de graça, o link tá na descrição, no comentário fixado e serve para qualquer celular. Corinthians não percebeu a concorrência desse jogo. Creio que não percebeu. Eu sei que o foco é quarta-feira. Eu sei que a prioridade está em vencer o Independiente Del Valle para poder ficar vivo na Libertadores. E no Brasileiro ainda dá para recuperar. Mas o América é um time que hoje disputa a mesma coisa que o Corinthians. Eu não acho que o América tenha o mesmo objetivo do Corinthians. Se a gente colocar no todo do campeonato, o Corinthians não vai brigar pelas mesmas coisas que o América, mas hoje briga. E era um jogo fora de casa em que não houve tantas preservações. O Renato Augusto ficou no banco, mas ele está voltando de lesão. De resto, todo mundo jogou. Manutenção do sistema 3-5-2 com a entrada do Caetano, já que o Gil estava suspenso, que, aliás, fez uma bela partida. O Murilo mais pela esquerda, Bruno Mendes pela direita, Fábio Santos na esquerda de ala e Fagner também na direita. O Matheus Bidu foi outra preservação. Agora, era um jogo que, pela escalação que o Corinthians colocou em campo, com Roger Guedes e Yuri Alberto na frente, com Fausto Vera, Maicon e Adson no meio, dava para buscar um resultado melhor. E até poderia não vencer de qualquer forma, porque o América se colocou no campo de ataque do Corinthians em várias oportunidades, buscou o resultado verdadeiramente, marcou muito bem o Corinthians, mas o que me incomodou nesse jogo foi a postura alvinegra. O Corinthians me pareceu muito conformado com a marcação americana, muito confortável dentro do resultado e que se empatasse estava tudo bem. Tudo que eu elogiei no jogo do Galo, pela ousadia, pela coragem, que eu sei, é um jogo de mata-mata, a motivação é outra, jogo em casa, você precisa reverter uma vantagem que é do adversário. Eu sei que as circunstâncias são outras, mas toda aquela ousadia, toda aquela protuberância do Corinthians naquele jogo, ela foi desmanchada nessa partida diante do América. O Corinthians simplesmente se submeteu à marcação do América, não procurou o gol adversário em quase nenhum momento, a não ser depois que toma dois gols, e aí já era tarde demais. E até teve chance de diminuir a vantagem no pênalti, vejam só, até o Fábio Santos perdeu. Nada deu certo. No primeiro tempo, o jogo até foi mais equilibrado, mas se a gente analisar verdadeiramente, o América sempre marcou bem o Corinthians e tentou chegar à frente. É que faltou qualidade também para o Aloysio Boi Bandido, que teve uma chance lá, mas aí o Caetano teve uma recuperação muito boa. O Roger Guedes tem um cabeceio a 6 minutos num levantamento, né, num lançamento longo do Fausto Vera pelo lado direito, em que ele se antecipa, o Fábio Santos está chegando, ele de cabeça acaba cabeceando na trave. Foi só. O Corinthians não chegou ao gol do Pazinato no primeiro tempo, mas trocou passes, tentou ficar com a bola, tentou alguma coisa muito mais nos pés do Fausto Vera, e aí eu percebi muita ligação direta. Não tinha um trabalho de meio campo. Porque a diferença, né, você não tendo o Renato Augusto, você tem esses jogadores, o Adson por dentro, mas muito franzino, né, buscando normalmente contra um América muito bem postado, muito bem resguardado, e olha que o América tinha muitos desfalques, gente. Tinha muitos jogadores machucados, 8, 2 jogadores por contrato que pertencem ao Corinthians que não puderam jogar, outros jogadores que estavam suspensos, eram 12 no total. Na lateral direita, por exemplo, não tinha quem botar, botou um garoto tô aqui com a escalação, o Matheus Henrique, né, das categorias de base, dupla de zaga, o Wanderson e o Danilo Avelar, o Juninho, capitão, experiente, jogou no meio, lá na frente o Aloysio e o Mastriani. Aí ele começou a mexer no segundo tempo, entrou o Júlio César improvisado na lateral direita, porque o Matheus Henrique sentiu. Só para vocês terem uma ideia da dificuldade que teve o Mancini para escalar esse time. E o Mancini sempre complica a vida do Corinthians, né, historicamente.
E dessa vez não foi diferente. Quando o Corinthians pegava a bola, normalmente tinha uma marcação dobrada. E mesmo assim, o América se pôs no campo de ataque. Só que me parecia no primeiro tempo que ia se repetir aquela história do jogo contra o Fluminense, em que o Corinthians marca muito bem a entrada da área, mas não deixa muito o adversário chegar. E realmente, se a gente for olhar no primeiro tempo, o Cássio não tem defesas difíceis. Tem um chute até de longe que ele encaixa, não tem muita coisa. E tem essa recuperação boa do Caetano, tem os zagueiros trabalhando bastante. Como eu disse, acho que o Caetano fez um bom jogo dentro daquilo que lhe cabe, ele jogou mais centralizado, né, para fazer a saída de bola, ele que é um canhoto muito técnico, Murilo pela esquerda e Bruno Mendes pela direita. Acho que funcionou. Só que o Fagner, em determinado momento do primeiro tempo, ele não foi um ala, ele foi muitas vezes um atacante. Porque aí quando o Corinthians subia, o Bruno Mendes fazia a lateral e o Fagner avançava muito. Só que a bola pouco chegava. O Corinthians não tinha tanta triangulação pelo lado direito porque a defesa não deixava. E aí ele tentava ser esse elemento surpresa, só que com a bola mais alta, né? Obviamente a defesa afastava. Então o Fagner não conseguiu ser esse meia atacante, esse elemento surpresa que o Luxemburgo projetou. Na esquerda, o Fábio Santos não subiu. E aí o time sentiu muito a falta do Matheus Bidu, que é um jogador que faz o corredor muito bem. Ele tem muita força física e ele chega muito bem lá na frente. O Fábio Santos não. O Fábio Santos subiu uma vez para fazer um cruzamento em que ele vai errado, até ele passa por todo mundo. Ele jogou mais defensivamente, só que por ali estava o Murilo. Então não funcionou muito a ideia do Luxemburgo contra um América que estava muito bem organizado, apesar dos desfalques, sabendo muito bem aquilo que queria. Claro que vem o segundo tempo e vem um pênalti que desmancha um pouco do que as duas equipes estavam tentando, porque daqui a pouco para o América também o empate era um bom resultado, né? O América está tentando sair da situação que está, também classificou na Copa do Brasil contra o Inter, está vivendo uma fase bacana, mas diante das circunstâncias, estava cheio de desfalques. Um empate contra o Corinthians não seria um mau resultado. Só que aí vem o pênalti. Um pênalti que, pela regra, tem que ser marcado. Porque o Caetano, que vinha fazendo um bom jogo, né, uma pena que isso tenha acontecido com ele, quando ele vai dar o bote, é óbvio que ele não quer tocar a mão na bola, é óbvio que ele não tem intenção, mas a regra tirou isso há muito tempo. Né? O braço dele está aberto e ela só raspa no dedo dele, mas não adianta, né? É pênalti, o Daronco não vem em campo por conta da velocidade, é chamado no VAR pelo Rafael Trace e acaba marcando a penalidade. E aí, Danilo Avelar, lei do ex, hein? Danilo Avelar, que foi zagueiro do Corinthians, saiu depois daquela história conturbada, né, da injúria racial num jogo de game e tudo mais, acabou não vestindo mais a camisa do Corinthians, bateu a penalidade e acabou marcando o primeiro gol do América. Vamos, Atlético, vamos! Doidão. João Paulo Capelantes comemorando a vitória do Furacão. Depois desse primeiro gol do América, o Corinthians aí o Luxemburgo começou a fazer trocas, começou a botar o Juliano, começou a botar o Renato Augusto, começou, né, quem sabe e tal, né, vamos pra frente e tal, só que aí já era tarde. Não que era tarde, né, obviamente o Corinthians ali poderia buscar um empate, mas por que busca o empate depois de estar perdendo por 1-0? Por que não buscou o resultado desde o início, mesmo sem esses jogadores em campo? Só que eu achei estranho que, por exemplo, ele tira o Adson, que também não estava conseguindo fazer um bom jogo, mas tira o Fausto Vera, que era um jogador que estava participando de todas as ações no meio, não sei se por desgaste, já preservando para a quarta, não sei. Coloca o Juliano, que não consegue mais uma vez fazer um bom jogo, foi desarquivado pelo Luxemburgo, o Juliano nessa partida, né, porque não estava tendo oportunidade, e o Renato. E aí a gente pensa, bom, agora o setor criativo do Corinthians vai funcionar. E aí vocês veem como a noite não estava funcionando mesmo, que o Renato vai tentar uma saída de bola, um toque de calcanhar, ele erra, arma um contra-ataque do América e aí o Júlio César acaba passando pelo Maicon como quis, porque ele estava dentro da área, o Maicon não quis fazer a penalidade, ele toca pro Renato Marques, garoto da base, que tem mais de 20 gols pelo Sub-20, faz o seu primeiro gol como profissional. Ele chuta, a bola desvia no Caetano e engana o Cássio, ali 2-0. O América construindo uma vitória consistente naquele momento, buscando o resultado, porque o América desde o começo quis mais do que o Corinthians. Quando eu falo quis, vocês entendem, né? É óbvio que o Luxemburgo vai chegar e vai dizer, não, óbvio que a gente não veio aqui para empatar ou para perder, a gente veio para ganhar, sempre, eu sei disso. Mas em termos de postura, em termos de comportamento no jogo, o América quis mais do que o Corinthians. Aí o Corinthians resolve ficar com a bola, atacar, pressionar o adversário, coisa que não tinha feito até então. E aí por conta de um jogador. O Pedro, olha o Pedro, foi
né, buscado também. Da onde estava o Pedro? Porque o Pedro começa como titular sob comando do Luxemburgo e depois ele some. E ele até ficou bravo numa entrevista recente, porque muita gente perguntou se ele não estava negociado com o Arsenal, né, e tudo mais. Na verdade, o craque Neto deu essa informação, e aí a pergunta foi se teria algum outro motivo, ele já ficou pistola. Como assim? Por quê? Porque ele é moleque, ele tem que sair do time, daqui a pouco ele volta e tal. Só que aí você vê que ele precisa jogar. Eu entendo a entrada do Wesley, eu entendo que é um mérito, inclusive, do Luxemburgo. Ele botou o Felipe também no lugar do Yuri Alberto, centroavante, né, que também precisa receber mais oportunidades. Mas o Pedro, cara, com 1 minuto fez uma jogada espetacular pelo lado direito, uma jogada maravilhosa. E na sequência ele sofreu o pênalti. Sofreu o pênalti que para mim aconteceu, acho que para muita gente é uma disputa por espaço e tal, o Daronco marca no campo, mas eu acho que o Henrique Almeida ali chega meio atabalhoado, porque ele é muito mais rápido, o Pedro, né? Então ele chega à frente da jogada e é deslocado com o corpo pelo jogador da equipe do América. E aí vai o Fábio Santos, que poderia diminuir a vantagem, e com os acréscimos que o Daronco deu, mais 12, dava tempo para empatar. Só que aí o Fábio Santos isola o pênalti, nem isso aconteceu. O batedor oficial, o cara que converte quase todas as cobranças, nem assim o Corinthians conseguiu chegar ao seu gol. Entrou muito tarde no jogo, buscou muito tarde alguma coisa, porque se a gente pegar os minutos finais, parece que o Corinthians quis pressionar o América, lutou para conseguir alguma coisa e tudo mais, mas e o restante? Por que se submeteu à marcação do América? Por que se submeteu ao jogo que o América fazia? Por que se submeteu a jogar por um 0-0 talvez? O Pazinato fez uma defesa difícil já nos minutos finais, num chute embaixo que ele pega. Por quê? Por que o Corinthians simplesmente foi até Belo Horizonte para simplesmente não jogar? Tá pensando só na quarta-feira mesmo? Bom, pode ser uma estratégia, só que assim, tem que olhar para a tabela do Brasileiro, porque o Corinthians tem apenas 8 pontos, o América já subiu uma posição. Dependendo dos resultados da rodada, o Corinthians pode de novo voltar para a zona do rebaixamento, não pode descuidar do Brasileiro. E esse é o tipo de jogo em que pontuar era imprescindível. Não dá para descuidar. Eu sei que tem um jogo importante na quarta, mas não dá para descuidar. E o que mais me incomoda é a postura. O time não jogou sequer para empatar. Pareceu muito conformado, muito acomodado, e isso não é legal. As boas notícias, eu acho que a gente pode entender que o Corinthians tem bons zagueiros. O Caetano parece um veterano jogando. Tem o pênalti cometido. A bola desvia nele antes de entrar. Acho que não são de responsabilidade dele. Acho que no que lhe coube na construção de jogada, em recuperação de bolas, em domínio da área, o Caetano foi muito bem, na minha opinião. Acho que o Corinthians tem zagueiro, ao lado do Murilo, então, e o Bruno Mendes, e ainda tem o Gil, e o Renato, né, que foi uma novidade da base, que foi relacionado, não entrou, mas a gente pode entender que o Corinthians consegue bons zagueiros de ter como opção. Fausto Vera, acho que vinha fazendo um bom jogo, só que também acho que sobrecarregado, né? Sobrecarregado ali no meio, porque acabava construindo a jogada desde o início, recompondo, aparecendo em todos os lados e tudo mais. Faltou uma articulação no meio. O Adson não jogou tão bem assim. E o Fábio Santos deu para entender agora a diferença dele em relação ao Matheus Bidu. Então o Corinthians tem um lateral hoje que quando ele joga tem uma jogada muito forte pelo lado esquerdo. O Fagner me parece interessante também nessa função. É que quando você percebe uma equipe muito bem postada defensivamente, é óbvio que ele vai ter dificuldade, precisa de aproximação. Então as ideias, elas foram interessantes. O problema é que elas não foram bem executadas. E aí o Luxemburgo, que é tão arrojado, ele precisa entender e mudar isso no decorrer do caminho. A mudança mais positiva foi a entrada do Pedro, que ele tirou do arquivo e aí colocou o moleque no jogo e ele conseguiu fazer alguma coisa ou algumas coisas interessantes. Então precisa dar mais sequência, porque todo mundo fala, é a maior joia que o Corinthians tem na base. Não dá para você botar 2 jogos e tirar. Eu sei que tem a questão da idade, da oscilação e tudo mais, mas bota o moleque para jogar, é dali que pode sair alguma coisa. Para quarta-feira, a gente espera uma postura diferente e que fora de casa o Corinthians vai em busca do resultado, porque não dá para se contentar com o empate e ficar dependendo do que vai acontecer com os outros concorrentes do grupo e do jogo final contra o Liverpool na Neoquímica Arena. O que vocês acharam do jogo? Foi ruim, né? Mas algumas lições precisam ser tiradas daí. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!